Olá, hoje é 30 de maio e estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultoria e do Giamundo Neto Advogados. Eu sou Felipe Graziano, estamos aqui com Maurício Portugal Ribeiro e o Sebastião Buto para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, vamos falar sobre os impactos em relicitações a partir da conversão em lei da MP do Voo Simples, sobre a criação da Infra SA pelo governo federal a partir da incorporação da EPL pela Valec e da aprovação do TCU sobre o processo de capitalização da Eletrobras. Maurício, bom dia. Sobre a questão da conversão da MP, os impactos nas relicitações, o que você pode nos atualizar sobre isso? Bom dia, Felipe, bom dia, Sebastião, bom dia para os nossos ouvintes. A notícia é que foi aprovada pelo Congresso a MP do Voo Simples, né, com a mudança da regra sobre relicitações, que permite destravar os processos de relicitação que estavam parados em virtude de entendimento do TCU sobre o assunto. Está atualmente parada no TCU a relicitação de São Gonçalo do Amarante, que é a primeira de uma série de outras relicitações, todas envolvendo aqueles contratos de concessão que foram celebrados no momento de crescimento acelerado do país, ou seja, ali entre 2012 e 2014, e foram alvejados pela maior crise econômica da história do país. Estão aguardando na fila para relicitações pelo menos as seguintes concessões: o ASGA, né, o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o Aeroporto de Viracopos, o Aeroporto do Galeão, a rodovia da CRO, BR-163 no Mato Grosso, a Consebra, a BR-040, controlada pela Invepar, e a MS Via, controlada pela CCR. O motivo de todas as relicitações estarem paradas é o entendimento do ministro Haroldo Cedrais, encampado depois pelo plenário do TCU, que o processo não poderia seguir apenas com a definição dos valores incontroversos da indenização. Nesse processo, o governo calculou o valor incontroverso da indenização por investimentos amortizados do concessionário atual e pretendia prever esse valor no edital para pagamento pelo novo concessionário. Os valores controversos da indenização, ou seja, demandados pelo concessionário, mas não aceitos pela ANAC, seriam pagos pelo erário posteriormente, após o processo de arbitragem para definição, né, para fechamento de quais desses valores controversos seriam devidos. Por que o governo estruturou a indenização desse modo? Né? Porque ele separou valores controversos de valores incontroversos. Porque o objetivo central da relicitação é assegurar a transferência rápida da operação da concessão para um novo concessionário, de maneira que os problemas dos concessionários atuais afetem o mínimo possível aos usuários. O TCU, contudo, entendeu que é preciso definir e liquidar todas as indenizações e reequilíbrios antes da extinção da concessão em curso. Ou seja, o TCU condicionou a substituição do concessionário atual pelo novo concessionário à definição e pagamento de todas as indenizações, o que é, em minha opinião, uma incompreensão do objeto da relicitação. O TCU, com essa posição de travar as relicitações por meio da exigência da liquidação de valores controversos e incontroversos antes do novo concessionário assumir os ativos, atrapalha, em minha opinião, pela segunda vez a solução do problema desses contratos celebrados no pré-crise e que foram alvejados, como eu já mencionei, pela maior crise econômica da história do país. Eu digo que o TCU atrapalha pela segunda vez porque ele pediu a renegociação desses contratos, coisa que seria viável considerando o novo marco legal existente, considerando o marco legal existente, o nosso direito, desde que fossem reconhecidos os efeitos extraordinários e imprevisíveis decorrentes da crise e a ação adversa do poder concedente e dos órgãos que o integram em relação a esse contrato naquele momento da crise. Mas ao contrário disso, o TCU e vários agentes públicos do poder concedente e das agências reguladoras, né, resolveram, estamos falando de ANAC e NTT nesse caso, resolveram se escudar na superficial narrativa de que o envolvimento das empresas controladoras das concessões com a Lava Jato era responsável pelos problemas que esses contratos de concessão estavam vivendo. Como já falamos aqui em outros programas, não é isso, né? A Lava Jato claramente teve algum impacto, mas vários dos problemas são problemas estruturais desses contratos que tinham que ser resolvidos pelo governo, mas não foram. O resultado dessa narrativa, em minha opinião, superficial e irresponsável, é o que estamos vivendo, né? São pelo menos 7 concessões sem condições de dar cabo dos investimentos necessários,
aguardando que o TCU entenda os objetivos da relicitação e dê uma interpretação adequada aos dispositivos legais. Mais uma vez, foi necessário a administração pública obter a autorização legislativa para algo que a lei já permitia, né? Com atrasos e custos relevantes para os usuários, para o erário e para os concessionários. De qualquer modo, ao final de tudo isso, né? Ao final dessa tragédia sem fim, né? A alteração da MP do voo simples é uma boa notícia, deve destravar essa situação e, finalmente, teremos o andamento dos processos de relicitação. Sebastião. Maurício, dois comentários rápidos, né? Um primeiro é muito preocupante quando você tem situações já plenamente possíveis a partir da legislação existente e você precisa expressar isso de forma talvez literal em nova legislação e tentando tirar uma interpretação equivocada que foi feita no passado e travou. Porque sobre o novo texto, ainda é possível que se interprete e se crie algum obstáculo que não deveria existir, né? Quando, na verdade, o problema, e a gente volta naquele ponto, né, é o TCU exercer atividades, exercer competências que, na verdade, não lhe pertencem, né? E travando o andamento de toda a implementação do planejamento em relação a essas concessões. Isso é de fato, bastante preocupante. E um outro comentário rápido, claro que isso é lateral em relação à nossa discussão de infraestrutura, mas preocupante na medida em que demonstra essa etapa populista que a gente está enfrentando nas discussões legislativas. É a aprovação da gratuidade do transporte de bagagens, né, do despacho de bagagens que veio junto com as alterações promovidas pelo Congresso. Como a gente sabe, não existe essa gratuidade. Na verdade, o que vai acontecer é que as companhias aéreas vão precisar projetar, a partir de uma média histórica, o despacho de bagagem e incorporar esse custo na tarifa, né, parecendo ao usuário que tem uma gratuidade ali onde de fato ela não existe. E aí o usuário que eventualmente não transporte a sua bagagem acaba pagando junto à conta. Eu sei que isso é lateral em relação à nossa discussão de infra, mas assim como outras questões que nós discutimos aqui, me preocupa esse negócio de não enfrentar tecnicamente. O governo fez um trabalho junto ao Congresso para demonstrar isso, mas ninguém quis se posicionar contra o eleitorado. Acho que o momento é muito ruim. Tem ainda a possibilidade, e já se cogitou que o presidente poderia vetar esse dispositivo específico, mas também, tendo em vista o momento eleitoral, eu não sei se a gente deveria depositar muita expectativa em relação a isso. Era só isso. Sebastião, não sei se tem algum comentário adicional. Não, em relação mais a essa questão da notícia das últimas semanas, da suposta gratuidade do despacho da bagagem, tá? Ela também se dá num momento, tem uma postura, como você falou, mais populista, e se dá num momento que vai criar mais distorção ainda na conformação dos preços, tá? Pela incidência que tem o peso da bagagem e no consumo de combustível no momento que o preço do petróleo está em alta e que sempre foi uma das principais variáveis de custo na determinação do preço da passagem aérea. Então, você começa a criar sinais distorcidos, tá? Porque na suposta mensagem de gratuidade na passagem, o pessoal vai começar a não administrar a razoabilidade do uso da quantidade de quilos que serão despachados. Isso vai afetar os custos das companhias aéreas e, consequentemente, vai terminar afetando a tarifa que termina sendo paga por todos. Então, a falta um pouco dessa racionalidade econômica que há na promulgação de algumas resoluções leva a que se gere uma distorção de preço que termine gerando para o consumidor um benefício contrário ao que se anuncia. Dando sequência, Sebastião, a gente tem agora como próximo tema a criação da Infra SA, que na verdade é a companhia, é o novo nome que a Valec terá após a incorporação da EPL. A notícia é que no último dia 24 de maio, o presidente assinou um decreto autorizando a incorporação da EPL pela Valec. A Valec tinha como sua missão a execução de obras principalmente vinculados ao setor ferroviário.
né, obras e planejamento em relação ao setor ferroviário. Já a EPL foi uma empresa criada no contexto das discussões do trem de alta velocidade, do TAV, e passou a ter, depois do projeto ter sido abortado, passou a ter uma missão de planejamento em logística e vinha desenvolvendo alguns projetos nesse setor. A lógica é que a infra passe até, ela vai, claro, levar adiante os projetos em curso, as obras em curso, e eu acho que tem obra na FICO e na FIOL, a ideia é que essas obras sejam concluídas, mas a partir daí assumiu uma função de planejamento estatal, uma função de projetos, né, criar projetos que viabilizem novas concessões, novas PPPs ou obras públicas. E pretende-se, e aí a gente ainda não tem disponível, o decreto ele é basicamente uma autorização para que a União, como controladora das duas companhias, promova os atos necessários para essa incorporação. O planejamento foi antecipado pelo ministro Marcelo, mas ainda sem muitos detalhes que nos permitam aqui criticar ou avaliar a lógica. O que ele antecipa é que se pretende criar um núcleo de inteligência na realização de projetos que sirva não apenas à União, mas também a partir de convênios a estados e municípios. Parece que pretende-se criar uma alternativa ao modelo de planejamento, ao modelo de planejamento de projetos que foi estabelecido a partir do PPI e em parceria com o BNDES e com a Caixa, com a contratação de consultores e a estruturação dessas PPPs e concessões, processos de desestatização. Acho que é uma boa iniciativa, é uma medida complementar. De fato, há uma sobreposição parcial entre as competências atuais das duas companhias e a unificação e esse novo objetivo da Infra SA, que é o novo nome da companhia, me parece bastante adequado. Maurício, Sebastião, não sei se vocês têm algum comentário complementar. Eu vejo isso também como uma boa notícia. Se a gente considerar um contexto em que um governo declaradamente liberal, malgrado sabermos que o histórico do presidente não tinha nada de liberal, quando assumiu, houve manifestações de agentes públicos dizendo que a EPL seria privatizada, o que me parecia assim, uma completa incompreensão do que a EPL fazia, né? A EPL é um instrumento de planejamento estatal. Ela, na verdade, são pessoas que podiam estar, por exemplo, dentro do Ministério, né? Agentes podiam estar dentro do Ministério e se optou por colocar em uma empresa estatal, mas ela presta um serviço que é um serviço estatal, né? De planejamento do setor de transportes. No passado, a gente cometeu um erro muito parecido, né, que a gente teria cometido de novo se levassem a cabo a privatização da EPL, que foi a extinção do GEIPOT. A gente tinha, durante a segunda metade do século XX no Brasil, uma empresa estatal chamada GEIPOT, que era um centro de excelência, né, no planejamento no setor de transportes. Sob a influência do consenso de Washington e daqueles conjunto de ideias, né, que foi muito propagado pelos órgãos multilaterais ao longo da década de 80 e 90, no Brasil, quando se criou a ANTT, a mesma lei que criou a ANTT, a 10.233, ela extinguiu o GEIPOT, né, que entrou no processo de liquidação que se fez aí ao longo do princípio dos anos 2000. Isso, em minha opinião, foi um erro, né? Eu me lembro que quando o governo Lula assumiu, em 2003, a área de planejamento do Ministério dos Transportes era uma coisa de 10 pessoas, né? Porque todo o acervo, né, de planejamento que a gente tinha no país para o setor de transportes estava alocado no GEIPOT. Quando se extinguiu o GEIPOT, não se fez o salvamento desse acervo e a reinclusão desse acervo dentro do Ministério. Então, a partir dali, teve que se reconstruir a área de planejamento de transporte do nosso país.
como tudo no Brasil, né, meio aos trancos e barrancos, né, muitas vezes eu acho que os atores envolvidos nem tinham muita clareza disso. Por exemplo, a EPL, a rigor, não foi criada como empresa, né, para planejar todo o setor, ela foi criada por ocasião do TAV, né? Ela virou depois, como o TAV não foi à frente, né, ela virou empresa de planejamento. E, felizmente, temos essa empresa de planejamento. Né? Então, assim, da minha perspectiva, é uma boa notícia, porque mantemos esse acervo dentro do poder público, dentro de uma empresa estatal vinculada ao Ministério de Infraestrutura. Agora vamos olhar os próximos passos. Né? Eu acho que é importante manifestar, assim, como especialista no setor, eu estou muito cético e olhando e assistindo os movimentos dos dois ministérios, né, Minas de Energia, Ministério de Infraestrutura, e muito pouco entusiasmado com o que eu estou vendo. Estou vendo ministros que estão jogando, a minha sensação muitas vezes é que estão jogando para a plateia, tentando se sustentar nessas posições, e muito pouco apuro técnico nos pronunciamentos, nas decisões. Né? Vamos acompanhar para ver os próximos passos. Eu espero que a estrutura que está mais abaixo, né, nos ministérios, tome decisões que sejam, do ponto de vista técnico, robustas, apesar da gente olhar o comando e a direção que está sendo tomada e achar que não necessariamente estamos caminhando adequadamente. Maurício, um ponto interessante, a gente chegou até a conversar com o Marcato sobre isso, e ele relatou em Minas, né, o aproveitamento, ele está num governo que tem uma lógica bastante diferente do anterior, mas o aproveitamento de projetos, né, então, na medida em que, como aconteceu quando o governo assumiu, o atual governo federal, né, o governo Bolsonaro assumiu, em que a Secretaria de PPI já estava estruturada e com projetos em curso, acho que quanto mais projetos de infraestrutura, que são projetos de longo prazo, e principalmente, mais do que o projeto em si, o planejamento, forem entendidos como políticas de Estado e não medidas de governo, seja governo A ou B, eu acho que a gente preserva esse acervo e consegue, né, passar por esses solavancos políticos de forma mais tranquila. Tomara que a infra seja mais um instrumento de preservar e de criar políticas, né, de Estado e não medidas de governo pontuais. Eu só queria destacar, Felipe, eu concordo com tudo que você falou. Eu só queria destacar que no caso da EPL, o escopo dela em termos de planejamento é bem mais amplo do que apenas desenvolvimento de projetos. Né? Ah, sim, sim. E multimodal, inclusive. Multimodal, planejamento da malha como um todo. Né? A integração do sistema de transporte, de fato, muito amplo. Exatamente. Então tem um planejamento, digamos assim, preliminar aos projetos e que, inclusive, é o que condiciona a seleção dos projetos que vão à frente, né? Exato. Que é uma coisa que a EPL vem fazendo. Eu tenho lá minhas reservas, né? Porque eu vejo, por exemplo, o setor de ferrovias, a gente está vendo que, por um lado, você tem alguém planejando e, por outro lado, tem alguém soltando autorizações sem nenhum planejamento, né? Então, esse planejamento não necessariamente é seguido, né, no Brasil, mas é importante planejar, é importante, e isso é um processo que você não pode fazer de 5 em 5 anos contratando um ente da iniciativa privada, não. Tem que ser um processo permanente, né? Tem que ser internalizado dentro do governo como processo permanente. E uma estrutura como a EPL, ou como a EPE no setor de energia, faz esse papel, né? O papel que eu acho que é extremamente importante, que é central nos setores de infraestrutura. Uma dúvida, e ela surge desde a ignorância do tema, tá? Porque o setor ferroviário não é um setor ao qual eu trabalho assiduamente. Então, mas quando a Valec foi criada, eu tinha lido que o objetivo dela seria administrar a optimização do uso da malha ferroviária. Seria uma espécie do ONS, digamos, setor elétrico para o setor ferroviário, tá? Onde a propriedade do trilho se separava do transporte. E que um dos objetivos que teria seria essa, a optimização da infraestrutura enquanto uso.
Não sei se eu estou equivocado ou se esse era o objetivo inicial dela. Em algum momento houve esse objetivo. Assim, a Valec é uma empresa que ela era detida lá atrás pela Vale, tá? Quando a Vale era estatal. A Valec é uma empresa bastante antiga. E depois que a Vale foi privatizada, o escopo principal da Valec foi a construção da Ferrovia Norte-Sul. Era isso que era o escopo principal da Valec. Quando eu trabalhei no governo, era isso que ela fazia. Ela recebia recursos para contratar a obra pública para construir a Ferrovia Norte-Sul, que demorou, foi a ferrovia que demorou mais de 30 anos para ser construída, né? Então, Sebastião, isso que você está falando foi uma das, digamos assim, das reconfigurações da Valec. Quando é que foi essa reconfiguração que você está falando? A reconfiguração ali no governo Dilma, quando no Pio II resolveram fazer um programa de investimento no setor ferroviário para expandir a malha, que envolvia 150 bilhões de investimento em implantação de vias permanentes, e a ideia era se fazer uma separação, um unbundling entre a implantação da infraestrutura, né, e a manutenção da infraestrutura e a prestação do serviço ferroviário. E aí, nesse desenho, que foi um desenho pensado na época do governo Dilma, o Bernardo Figueiredo esteve envolvido nisso, e depois o diretor da ANTT responsável por isso se tornou o Carlos Nascimento. Quando eles, nesse modelo, a Valec seria, digamos assim, quem contrataria a PPP administrativa para a implantação da infraestrutura e, por outro lado, daria as autorizações para transporte ferroviário usando essa infraestrutura. Isso foi um desenho existente, mas esse desenho foi abolido, se tornou completamente inviável diante da crise, exigiria muito investimento público, né, por meio de pagamento de contraprestações ou de aportes a esses concessionários de infraestrutura para a implantação dessas ferrovias. Então, isso terminou não funcionando, mas houve, de fato, esse plano. E aí, no momento posterior, hoje, se você for falar hoje como é que a Valec se vê, ela se vê como uma empresa que tem uma enorme expertise em construção de ferrovias, e por isso ela vai ter como uma das atividades principais, para além da gestão e acompanhamento das obras, dos investimentos cruzados, né? Lembram que na processo de renovação das ferrovias da Vale e das demais malhas, há investimentos cruzados previstos, investimentos em que, por exemplo, a Vale, concessionária Vitória Minas, faz investimentos na FIO, né? E na FIOL. A Valec vai acompanhar esses investimentos e ela, essa é a pretensão do governo, eu acho que isso não vai funcionar, e ela vai também supostamente dar consultoria para essas autorizatárias que vão fazer implantação de novas ferrovias. A gente sabe que vai se implantar muito menos do que o número de autorizações que foram dadas, né? Mas ela acha que tem aqui um mercado e que ela tem uma expertise e que ela vai, uma empresa estatal, vai dar consultoria para a iniciativa privada na implantação de ferrovias. Eu nunca vi isso acontecer, estou muito cético, mas vou continuar assistindo e reporto aqui para os nossos ouvintes se de fato isso aconteceu ou quando essa ideia for abolida, que eu acho que vai ser o mais provável. Só um complemento, eu tinha comentado sobre as obras da FIOL e da FICO. Na verdade, a Valec tem executado os trechos 2 e 3 da FIOL e só fiscalizado a FICO, só corrigindo a informação anterior. E agora, passando para o próximo tema, Sebastião, sobre a aprovação pelo TCU do processo de capitalização, o que você tem para nos contar? Obrigado, Felipe. No 18 de maio recente, o Tribunal de Contas da União, sobre a relatoria do ministro Araldo Cedrais, autorizou a segunda etapa do processo de capitalização da Eletrobras, permitindo assim dar continuidade a esse processo que já tem iniciado em 2017. Foram 7 votos a favor e 1 em contra. Os pontos que foram questionados pelo ministro Vital de Rego são referentes às questões da eletronuclear e, em particular, ao valor estimado pela usina de Itaipu dentro desse processo do cálculo da capitalização da Eletrobras.
o ministro Vital, uma das questões que questionou foi o valor de 1.200 atribuído à usina de Itaipu, que ficará fora do processo da corporação que será capitalizada, por ser um ativo geopolítico estratégico, junto com a eletronuclear. E o questionamento está em relação àquele valor de 1,2 bilhões. E a questão é que não haveria, na visão do ministro, previsão legal para a metodologia de cálculo que se utilizou para chegar a esse valor. Tá? No ordenamento jurídico, a forma do cálculo que se esperava seria de um fluxo de caixa descontado, um fluxo de caixa operacional descontado, considerando a venda de energia e potência de Itaipu, e o que foi utilizado foi uma atualização do capital social. Tá? E como a Itaipu, a Binacional Itaipu, ela tem que ser retirada do valor da Eletrobras como um todo, a precificação da Itaipu, ela incide no valor da Eletrobras que será capitalizada. Então, aí o BNDES vai ter que fazer nos estudos alguns esclarecimentos quanto ao cálculo, mas o fato é que o tribunal aprovou esta segunda etapa e então se continua com um processo de capitalização da Eletrobras que já está agora em uma corrida de tempo em função do cronograma eleitoral, tá? Do calendário eleitoral. Quais são os próximos passos? São a confirmação pela Assembleia da Empresa e pelo Conselho da PPI, e o governo deverá protocolar junto à CVM aqui no Brasil e à Securities and Exchange Commission nos Estados Unidos o pedido de registro dessa oferta pública. Tá? Depois disso vem a apresentação da proposta no roadshow internacional e a precificação. Tá? O governo está correndo para fechar esse processo até julho, tá? De forma tal de não se entrar em o segundo semestre, que já poderia estar mais condicionado pelo cenário político. Explicando um pouco para a audiência como é que se dá este processo de capitalização da Eletrobras, que ele não é um processo de privatização. Tá? Um processo de privatização você transfere a um privado ou a uma instituição, transfere os 100% dos ativos. Aqui será, esse não foi o modelo escolhido para a Eletrobras, o modelo escolhido é de capitalização, tá? Onde vai se abrir o capital e onde a União deixará de ter o controle para se transformar em um maior investidor sim da Eletrobras, porém sem controle acionário. Tá? Atualmente, a Eletrobras é uma sociedade de economia mista federal e a União detém aproximadamente 72% do direito de votos. Com esse processo de capitalização, a União passará a ter um direito de voto de aproximadamente 45%. Como que vai se dar esse processo de capitalização? Ele vai se dar em duas etapas. Haverá uma oferta primária, que seria uma emissão de novas ações. Então, a Eletrobras vai emitir novas ações. A União vai abrir mão, vai renunciar ao direito de preferência na aquisição desses novos papéis, tá? De forma tal de permitir que os privados comprem parte compra os papéis que serão subscritos, tá? Então ela abrirá mão desse direito de preferência. E se com essa primeira oferta, emissão de novas ações, não se chega a atingir o 45%, reduzir o direito de voto da União em 45%, haverá então uma oferta secundária, que é onde a União oferecerá no mercado parte das ações que ela já detém. Então, esse caso só se dá como um ajuste fino caso a oferta primária não permita atingir o limite pretendido do 45% dos votos. Tá? E então ela funciona como uma espécie de ajuste fino. A operação será realizada em forma simultânea no Brasil, na B3, e no exterior, na Bolsa de Nova York, onde a Eletrobras tem as ADRs. A emissão se estima que movimentará entre 22 e 27 bilhões de reais, a depender do preço final que seja fixado na operação.
E lembrando que no desenho desse processo de capitalização, a Eletrobras passará a funcionar como uma corporação, uma corporation, onde nenhum acionista, além do Estado, que ficará com 45% do voto, nenhum acionista poderá ter voto superior a 10% das ações, sendo o objetivo pulverizar o capital da empresa. Tá? E assim a União continuará sendo o maior acionista, mas não o controlador. E fora dessa corporation, como eu falei, vão ficar os ativos geopolíticos estratégicos, que são a Eletronuclear e a Itaipu Binacional. Tá? Dentro desse processo de capitalização, há algumas questões que estão desenhadas. Uma delas é que se prevê a descotização da energia e a transformação das cotas em produção independente. Lembrando que boa parte da energia da Eletrobras hoje está no esquema de cota, que tem um preço regulado, e onde o risco hidrológico fica com o consumidor. No processo de capitalização da Eletrobras, haverá uma mudança nos contratos de concessão. Os contratos das hidroelétricas serão estendidos por 30 anos e elas sairão do regime de cota para passar para um regime de produção independente, ou seja, toda a energia agora será negociada no mercado de energia, já não mais com um preço regulado. E o risco hidrológico ficará com a geradora e já não mais com o usuário, que é o consumidor, que de fato menos condições tem de gerenciar esse risco hidrológico. Essa descotização, que se chama, do processo, ele traz para a Eletrobras uma valoração, okay? E essa valoração se torna a atividade mais atrativa, porque vai conseguir vender essa energia no mercado. Para o consumidor, tira o risco hidrológico, e para a distribuidora dá maior flexibilidade no momento da contratação do portfólio de energia e, em particular, mitiga o risco de sobrecontratação. Como consequência disso, a Eletrobras pagará uma outorga à União por essa reconfiguração dos contratos de concessão, que agora serão ampliados a 30 anos e que muda o regime para o regime de produção independente. O valor da outorga é da ordem de 25 milhões, que vai para o Tesouro Nacional. Ou seja, com a capitalização, o resultado da emissão das ações vai aumentar o caixa da Eletrobras, e a Eletrobras vai usar parte desse caixa para pagar a outorga à União, como contrapartida da mudança do contrato de geração, que passa para um regime de produtor independente e que serão concessões de 30 anos. Mas parte dessa mudança no contrato gerará também uma valoração para a própria empresa, e como contrapartida tem não só o pagamento da outorga, que eu falei de 25 milhões que vão para o Tesouro Nacional, como também tem um compromisso de aportes ao longo de 5 anos de 32 bilhões na conta de desenvolvimento energético para modicidade tarifária. E também a Eletrobras assume compromissos de investimento em obras de revitalização de bacias hidrográficas e recuperação de reservatórios. Mas para que todo o processo de capitalização da Eletrobras passasse pelo Congresso, ele teve como custos alguns que no setor se chamaram de jabuti. Tá? Algumas condições que foram incorporadas, que não necessariamente diz respeito ao próprio modelo de capitalização da Eletrobras, mas que foram incorporadas no processo de negociação legislativa. E desses jabutis são o tema da obrigação de contratação de usinas térmicas movidas a gás na região do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde hoje não se possui infraestrutura de transporte de gás natural. Tá? Então, isso vai estar fazendo com que a capitalização da Eletrobras insira dentro do setor de energia elétrica o desenvolvimento de parte do mercado de gás. Mas queria explicar um pouco como que se dá esse desenho de capitalização, okay, da Eletrobras, que já agora estaria entrando nas etapas finais, tá? E que ele difere de um processo de privatização,
e que ele teve como parte do desenho do modelo a substituição, a alteração do regime dos contratos das geradoras e o pagamento da outorga para a União. Então, agora, bom, o que resta são os passos posteriores, que são passos mais burocráticos, até o processo de capitalização em si. Sebastião, eu sei que é um processo complexo, então é impossível para alguém que não está lá dentro desse processo acompanhar todos os desdobramentos, né? E por isso eu vou lhe fazer perguntas que eu não sei se a resposta é uma coisa fácil, se é uma coisa para a gente fazer um programa específico, né? E trazer gente que está envolvida aí nesse processo para responder. Uma das curiosidades que eu tenho é como foi tratada a retirada de Itaipu de dentro da Eletrobras, né? Itaipu foi construída com empréstimos, né? Empréstimos em dólar, e os, digamos assim, os acionistas atuais da Eletrobras, quem foi acionista desde lá, em parte custeou isso, né? Custeou isso, e aí no momento em que termina o pagamento da dívida de Itaipu virou agora um cash cow, né? Ela é uma geradora de receitas enorme para a Eletrobras, e nesse momento da desestatização, Itaipu tem que ser tirada da Eletrobras. Aí a primeira pergunta foi esse valuation, né, dessa saída de Itaipu, porque aqui eu acho que tem uma chance enorme de espoliar os minoritários, né? Porque para o governo não tem problema nenhum, né? Evidentemente, porque a Itaipu está voltando para o governo. Mas a chance de espoliar minoritários aqui me parece enorme, né? Eu tenho uma enorme curiosidade de entender como é que isso foi feito. Então, essa é uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta. Todo esse modelo, né, quer dizer, a gente precisa ter em mente, tá? E eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque quando se colocou pessoas lá na unidade de privatização do governo federal, no princípio desse governo, sem experiência com privatização, né, eu fiz até um artigo sobre isso, chamado O Empresário Privatizador, nessa ideia de que você pega um empresário da iniciativa privada que nunca fez a privatização da vida e vai conseguir tocar privatizações relevantes no governo. É uma ideia que eu acho que não faz o menor sentido no nosso país. Mas quando se fez isso, né, a gente, de certa forma, condenou o nosso programa de privatização, né? Durante muito tempo não se fez os estudos que tinham que ser feitos para privatização. E no caso da Eletrobras, eu acho que é um caso que isso aparece muito claramente, o modelo escolhido para privatização era um modelo viável no prazo que se tinha, porque não havia sido feitos estudos nem tomadas providências para outros modelos diferentes, né, que poderiam ter sido adotados, né? Então, este modelo, né, da capitalização era o único possível, já que não tínhamos estudos, né, e não tínhamos tomado as medidas decorrentes desses estudos para fazer um outro modelo de privatização. Aí minha pergunta houve nesse processo alguma avaliação dos outros potenciais modelos? Porque apareceu essa decisão sobre este modelo de estatização, em minha opinião, pela falta de outra possibilidade, né? E o que é que se deixa na mesa com isso? Houve alguma avaliação do que é que se deixa na mesa com esse modelo? Foi feito isso? São essas duas perguntas que eu queria fazer. Eu sei que são perguntas que não necessariamente têm respostas aqui entre nós, né? Então, fica à vontade, se você achar que é o caso, a gente talvez valha a pena a gente marcar um programa especial e trazer o pessoal que está envolvido mais no dia a dia disso para falar sobre esse tema. Perfeito. Sim, e como você falou, é um tema bastante complexo. A gente, de fato, até já tinha pensado em fazer um programa especial para tratar do processo de capitalização, mas vou tentar responder em função do conhecimento que eu tenho, sendo que eu não participei, a gente não participou dentro do processo de estruturação da capitalização da Eletrobras. A gente
na Sigla Sul, nós sim participamos do processo de desenho dos editais para o que foram as privatizações das distribuidoras federalizadas que estavam no comando da Eletrobras, da SEI. Mas do processo de capitalização, não. Então, dentro da questão da valoração de Itaipu, que é um ponto dos quais um dos ministros do Tribunal de Contas discordou ou questionou, que é quanto ao modelo de valoração da Itaipu binacional para ser excluída da Eletrobras neste processo. Então, o modelo utilizado foi uma atualização monetária do capital social. Tá? Ele não foi com base em um fluxo de caixa descontado operacional que levasse em consideração a projeção do preço da energia e a situação financeira de dívidas que se tem, que esse é um dos pontos que se questionou por um dos ministros do tribunal. Tá? A outra questão, enquanto Sebastião, só mencionar, né, porque eu acho que é importante para a gente sinalizar esse critério de valor de capital social não reflete em nada a natureza econômica da operação. Isso a gente sabe. Esse é um dos pontos de questão que poderia, então, estar influenciando, digamos, no valor da Eletrobras, entre aspas, residual. Enquanto depois há um modelo que se optou da capitalização, desconheço se só foi pela questão do tempo, mas o modelo da capitalização ele foi muito justificado também no fato do peso que a Eletrobras tem dentro do setor elétrico, tá? E uma questão é quando ela é uma companhia da União e outra quando ela é privatizada. Então, o que se procurou com o processo de capitalização é não desmembrar a Eletrobras em outras pequenas empresas e fazer capitalizações privatizações isoladas, tá? E capitalizar a holding com um limite para o controle acionário, tá? Porque se a Eletrobras ela fosse em um modelo de uma privatização tradicional, você teria o risco de concentração do poder do mercado, tá? Pelo peso que tem a geração hoje da mão da Eletrobras dentro de toda a matriz energética. Então, o modelo de capitalização, eu acho que ele se justifica ainda mais pelo fato de evitar o risco da concentração que do próprio prazo, tá? Porque senão você teria que haver pensado em um modelo de desmembramento dos ativos da Eletrobras para terem sido licitados por lote. Tá? Então, entendo que essa alternativa da capitalização, junto com o limite de participação máxima acionária por grupo, ela tem muito mais justificada manter a escala e a sinergia e o valor do mercado que tem o que poderia ter a Eletrobras, sem entrar no risco da concentração do mercado. Sebastião, só uma última dúvida, não sei se você tem notícia, eu não tenho, de questionamento de minoritários sobre essa questão da forma de valoração na saída dos ativos, né, eletronuclear e a Itaipu. Não, eu não, como falei, não estou por dentro do processo, então não conheço se houve ou não questionamento por parte do minoritário, em que peso está. Os questionamentos que conheço, que são os públicos, são o que se teve na discussão dentro do Tribunal de Contas da União, tá? Quanto ao modelo de precificação para este processo de capitalização. Perfeito, Sebastião, muito obrigado. Gostaria de agradecer a nossa audiência, desejar uma boa semana a todos e pedir para que você curta, né, clique no sininho, curta nossos canais e nos acompanhe também nas demais mídias, como Spotify e outros de podcasts também. Muito obrigado, uma boa semana a todos.